E esperamos, confiamos que o Senhor tem algo nesta manhã para nos abençoar. Vamos falar com o autor da palavra antes de abrirmos a palavra. Inclinemo-nos em oração. Bondoso Pai Celestial, é nosso privilégio nesta manhã estar aqui e nós queremos reconhecer isso e agradecer, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia por nos teres permitido estar aqui. Conseguimos vencer todos os obstáculos e toda a adversidade que durante esta semana se colocou perante nós para nos impedir de prosseguir e de caminhar na fé. Mas, Senhor, somos guerreiros da fé e nesta manhã, pela fé, uma vez mais estamos em pé aqui perante Ti, querendo, Senhor, na Tua presença aqui, porque Tu prometeste que 2 ou 3 eram suficientes para que Tu estivesses no meio deles. Por isso, Pai, nesta manhã, nós queremos pedir que Te compadeças de nós e nos ajudes e abençoes em todo o propósito benigno dos nossos corações que nos trouxe até aqui. Viemos pela fé para Te ouvir e para receber de Ti. E pedimos, Senhor, que essa fé seja galardoada, porque está escrito que Tu és galardoador, tens recompensa para todos aqueles que Te buscam, para todos aqueles que creem e Te aceitam como Deus. Por isso, Pai, abençoa-nos nesta manhã, abençoa, Senhor, aqueles que nos visitam, abençoa a cada um quando sairmos daqui, Senhor, que não haja nenhum nenhum fraco, não haja nenhum necessitado, mas todos estejamos fortalecidos, confiantes, transformados, capacitados para prosseguir na jornada. Aceita a oração de cada um, Pai, e especialmente agora me coloco em Tuas mãos, Pai, e peço que derrames do Teu Espírito, Pai, e unjas este lugar e tomes debaixo do Teu controle todo o Espírito presente neste edifício e neste lugar, que Te seja sujeito, Senhor. E, ó Pai, que a Tua autoridade seja a única autoridade visível neste lugar. E, Senhor, capacita o Teu servo agora, unge os lábios que vão falar, circuncida os nossos ouvidos para ouvir. E, Senhor, capacita o Teu servo a manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e que ela possa abençoar-nos, abençoar a cada um, Pai. Porque está escrito, ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E todo aquele que vem a mim, de forma alguma, o lançarei fora. Senhor, abençoa a leitura da Tua palavra e dá-nos as bênçãos dela. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu queria convidar a igreja a tomar as Escrituras, toma a sua Bíblia nesta manhã, e vamos abrir no livro de Êxodo, no capítulo 4. Estará também projetado, se preferirem ler, na projeção, se for mais fácil, mas toma a sua Bíblia, maneje. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Êxodo capítulo 4, nós vamos ler em 2 lugares desse capítulo. Vamos ler o versículo 8 e 9 e depois do 13 ao 16, em nome de Jesus Cristo. O autor da palavra, Ele é a palavra feita carne. Amém? Cremos nisso? Êxodo capítulo 4, versículo 8 e 9 e depois do 13 ao 16. Vamos ler. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Versículo 13. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem Tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca.
ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Possa o Senhor acrescentar as suas bênçãos à palavra, podem sentar. E eu queria tomar para tema nesta manhã o poder do sinal. E a Escritura está a falar de uma comissão que Deus estava a dar a Moisés. E Deus lhe estava a dizer que essa comissão era um sinal para o povo. Mas para que alguém traga um sinal para o povo, para começar, isso tem que ser um sinal para o próprio mensageiro. Portanto, como por exemplo, quando nós falamos a alguém de Deus, quando nós falamos a alguém do poder curador de Deus, quando nós falamos a alguém da misericórdia de Deus, quando nós falamos a alguém algo sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, a nossa família, convém, é de todo importante que nós saibamos do que é que estamos a falar, que nós tenhamos um testemunho credível, que nós possamos dizer, ou pelo menos transmitir, que aquilo que nós estamos a falar provém de uma experiência, que nós temos experiência naquilo que estamos a falar. Quando nós dizemos a alguém, tenha fé, o Senhor pode curar, o Senhor... Se houver uma rejeição daquilo que nós estamos a dizer, e pode acontecer, e normalmente acontece, isso poderá mudar se nós pudermos dizer, olha, porque uma vez, pelo menos uma vez, eu estive numa situação de aflição, numa situação de dificuldade, numa situação como a sua, e aconteceu algo de sobrenatural. Esta semana eu tentei isso com um antigo colega, um antigo companheiro de trabalho. E fiquei realmente ferido, não é? Um pouquinho. Não porque aquilo que eu estava a falar fosse rebatido, mas pela forma como a pessoa, ela mesma, nas experiências que tinha, estava a encarar a situação. Eu encontrei um antigo companheiro de trabalho e conversámos um pouco, foi agradável apesar de tudo, vi que ficou contente por me encontrar. Um rapaz que tinha tido já 2 AVCs, um rapaz que tinha tido cancro na bexiga, tinha feito quimioterapia, tinha feito todos esses tratamentos e aparentemente a situação estava controlada, estava tudo bem. Então, e tu? Eu disse, olha, eu tive também, uma grande luta, um grande combate, estive mal, estive à morte, fui dado como morto, mas graças a Deus estou aqui. E isso alterou o ambiente logo ali. O graças a Deus. Não, quer dizer, foi sorte. Foi sorte. Eu disse, desculpa. A sorte é uma coisa que não existe. A sorte é uma coisa que não existe. A sorte é uma coisa que nós não sabemos de onde vem, nem o que faz, porque, quer dizer, se fosse uma questão de sorte, então a toda a gente tinha o direito de ter sorte. E nunca acontecia nada de mal, porque a sorte fazia todas as coisas acontecerem bem. E não é assim. Não. O que eu posso dizer é que realmente estive numa situação terrível e aconteceu um milagre. A própria medicina diz que é um milagre. Mas esse milagre não existe. A Escritura disse logo na minha cabeça que nestas circunstâncias, mais uma ou duas palavras e o assunto está encerrado, porque poderá trazer
blasfémia, poderá trazer confrontação, e é um servo do Senhor não convém contender. Depois de uma ou duas admoestações, cada um seguirá o seu caminho. Mas aquilo, o que me doeu, não foi realmente, não foi apenas o facto de o milagre não ser aceito e ser... Porque assim, eu uso esse testemunho porque as primeiras pessoas a falar de milagre foram os médicos que me trataram. E quando eu entrei, depois dessa situação grave, e a minha esposa é testemunha, no consultório do médico, toda a consulta decorreu falando de milagre. A medicina a falar de milagre. A medicina das coisas provadas e comprovadas, e depois de provadas e comprovadas e testadas e suportadas por toda a teoria e toda a experimentação é posta em prática, e nessas circunstâncias mesmo os médicos sempre passam o tempo, ainda hoje quando os visito, dizendo foi milagre, não era para você estar aqui. E eu olho aquele rapaz que depois de toda aquela adversidade e de todo aquele combate, estando as coisas ainda, meias adormecidas, eu oro que o Senhor tenha misericórdia, não apenas dele, mas dos milhões de pessoas ao redor do mundo que não aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, permanecem assim nas mãos da sorte, que é uma coisa que ninguém sabe o que é, que ninguém sabe explicar o que é. Poder-me-ão dizer, sim, mas a sua fé também não tem suporte, também... Não, nestas circunstâncias, a minha fé hoje tem um suporte, porque a medicina diz que foi milagre, e então eu já tenho em que alicerçar a minha fé, não nesse dito da medicina, mas nas Escrituras, e apresentar esse testemunho da medicina, comprovando que as Escrituras estão certas. E essa é a voz do sinal. Esse testemunho válido, fundamentado, experimentado, porque é assim, irmão e irmã, depois que você passa por uma experiência sobrenatural, porque um milagre é um acontecimento sobrenatural. É algo que está para além da capacidade do homem. Capacidade intelectual, científica, política, militar, financeira, humana, está para além disso. É para além do natural. É sobrenatural. E essa experiência, irmão e irmã, pelo menos a mim, creio que a si também, ninguém vai poder tirar. Digam o que disserem, rejeitem no a si mesmo, a mim mesmo, às suas palavras, façam chacota, escarneciem. Isso não vai tirar a sua experiência. Porque é algo que aconteceu efetivamente consigo. É algo que Deus lhe permitiu reconhecer. Que algo aconteceu consigo que foi para além da condição humana. Esse é o milagre. Essa é a presença do sobrenatural na sua vida, nas nossas vidas. Não temos outra forma de explicar, não temos sequer outra forma de falar de Deus ou acerca de Deus. Não é? Porque realmente, até que algo de sobrenatural aconteça conosco, às vezes somos confrontados com uma teologia, com uma doutrina. Pronto, mas isso é a sua igreja que crê assim. Agora, quando algo de sobrenatural acontece na nossa vida, isso vai para além até da própria igreja. É algo que ninguém mais vai poder limpar do seu coração. Se somos reconhecidos para com aquele que faz todas as coisas. Então, hoje nós queremos falar um pouco acerca do poder desse sinal que Deus nos dá.
que Deus nos tem dado. É a experiência que nós temos de lidar com Deus. Não é? Não é apenas por palavras, não é? Mas é em poder. Então, Deus estava a mandar um profeta, um homem normal, como nós, de carne e osso, com família, com esposa, com filhos, com um criador de gado, um negociante, um homem com um lar. Perdão. E Deus estava a dizer que tinha uma obra para ele, uma missão para ele fazer. E que Deus ia capacitá-lo, que Deus ia colocar à evidência essas armas, esse dom. Mas reparem, Deus primeiro tratou com ele. Deus primeiro explicou-lhe a ele o que é que era para fazer. Qual era a dimensão da tarefa. Qual era o que é que ele precisava de ter e de ser para exercer essa tarefa. E deu-lhe um sinal. E o sinal, diz o dicionário, de entre outras coisas, é uma coisa que chama outra à memória. Um sinal é uma coisa que chama outra coisa à memória, que recorda, que faz lembrar. Ou seja, Deus estava-lhe a dizer, eu vou-te capacitar com esta característica para que em todos os momentos tu te lembres daquilo que eu estou a fazer por ti agora. Isso é importante, não é? Porque ao longo da nossa vida nós vamos precisar desse sinal. Nós vamos precisar muitas vezes, porque nós ao longo da vida não temos apenas um combate para combater. A própria vida em si mesma, um combate, uma batalha. E uma batalha é uma sequência de combates. Não é? Se nós nos lembrarmos do tempo da história, não sei como foi na Venezuela, mas aqui foi assim, não é? Quando o país começou, o país que hoje conhecemos resultou de uma série de combates, não é? O primeiro rei, o nosso primeiro rei, a história fala assim, e eu vou usar a história, não vamos para além disso, mas ele começou numa porção de terreno e foi combatendo e foi alargando, não é? Não é? Como nós quando nascemos, não é? Como quando a minha família que está para crescer, não é? Como os meus filhos quando nasceram, eles nasceram uma coisinha assim, não é? Uma porção de terreno, uma porção de terra, não é? E eles foram crescendo, eles foram ocupando cada vez mais espaço. Agora eles foram se instruindo, eles vão criar depois o seu próprio terreno, precisar do seu próprio espaço, constituir a sua própria família, e a família dele crescerá em famílias, e por aí adiante, não é? De combate em combate, travando uma batalha, que é a batalha da vida, não é? Travando a batalha da vida. E Deus estava a capacitar aquele homem, e através dele um povo, porque ele ia ser enviado a um povo que era escravo, que era maltratado, que passava fome, que trabalhava e não recebia, essas coisas todas que nós conhecemos. E Deus estava-lhe a dizer que ele iria estar capacitado, comissionado por um sinal, para que nos momentos difíceis, nos momentos agradáveis, em ambos, ele se lembrasse que havia uma razão de todas aquelas, havia um suporte de tudo aquilo. Havia um poder que estava com ele. E Deus dizia mais, que estava nele. Não é? Eu quero enfatizar isso, que estava nele. E talvez soe um pouco estranho o facto de o sinal ter uma voz. Mas voz é mais do que um som produzido pelo ar que sai dos pulmões. Não é? A voz é mais do que isso. A palavra de Deus veio ao profeta para lhe dar comissão, que no caso era ir ao Egito com uma mensagem para Faraó e um sinal para o povo. Não é? E um sinal muito claro. E veja,
a tarefa era tão grande aos olhos do homem, aos olhos de Moisés, que ele começou a argumentar, como lemos, depois do versículo 16 em diante, do versículo 13 em diante, ele começou a argumentar que ele não era capaz, ele não ia seria uma tarefa árdua demais, ele não queria ser pastor daquele povo, daquela igreja, caminhar com eles, ele não tinha argumento, ele não tinha o dom da palavra, ele não tinha... o faraó era uma grande tarefa, não é? Como as coisas que acontecem no dia-a-dia da nossa vida, quantas vezes nós, confrontados com determinada situação, olhamos para aquilo como Moisés olhava para o faraó naquele momento. E dizia, eu não vou conseguir vencer. Eu não vou conseguir ultrapassar. Eu não vou conseguir fazer assim, assim e assim. Eu vou ser derrotado. Eles são mais fortes do que eu. E nós somos confrontados ao longo da vida com todas essas coisas, não é? Os nossos estudantes, ao longo deste ano letivo, eles fartaram-se de ver faraós pela frente, não é? Cada trabalho, cada teste, cada exame era um faraó. E eles sempre tinham dificuldade em encarar aquilo assim, com descontração. Eles sempre ficavam tensos, não é? Nós, quem tem família, quem governa casa, quem trabalha, quem tem patrão, quem é patrão, passa por tudo isso. Não há escusa, não há ninguém que não tenha dificuldades e não ache que as dificuldades são maiores do que ele. Certo? Creio que não há ninguém aqui. Todos nós passamos por essa situação. Mas por causa disso é que Deus olha desde os céus, se compadece e vem para nos ajudar, para nos abençoar. Como nós ouvimos na oração no princípio, Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e todo aquele que vem a mim, eu de forma alguma o lançarei fora. Oh, irmão, esse é o melhor sustentáculo que nós podemos ter debaixo dos nossos pés, nesta caminhada, neste mundo que a Bíblia diz, jaz no maligno. É saber que Ele nos chamou e de forma alguma nos desamparará, nos lançará fora. Se crê nisso nesta manhã? Porque se estamos aqui por isso, então realmente somos um povo abençoado. Realmente Deus olha desde os céus e vê nos nossos corações essa fé para receber, essa fé para fazer a obra, e então Deus tem terreno fértil para fazer a obra. Até lá, não é? Imagine que você compra um terreno lá na sua cidade, na sua terra, não é? E você olha desde o cima e só vê pedregais, só vê pedra lá, escama. Você olha para aquilo e você de forma alguma vai comprar semente para lançar naquela terra. Ela nunca vai produzir. A semente nem sequer em alguns sítios entrará na terra, porque ela não está preparada para receber. Ela precisa de ser trabalhada, ela precisa de ser tratada, ela precisa de ser colocada em condições para que então a semente seja lançada à terra e nós recebamos o fruto do nosso trabalho, do nosso investimento, da nossa aposta. Não é? Isso é o que Deus faz connosco. Deus olha desde lá de cima e vê que há trabalho para fazer. E Deus de amor vem e Deus, Ele quer fazer esse trabalho. Ele quer preparar esse corpo, esse tabernáculo, para que Ele possa colocar lá então o sinal dEle. Porque cada um de nós transporta um sinal. Cada um de nós tem uma característica muito própria, muito peculiar e individual. Por isso é que somos indivíduos. Cada um de nós manifesta algo, faz algo de acordo com o sinal que está em nós. Cada um de nós age dessa maneira. Chamamos-lhe caráter, chamamos-lhe personalidade, chamamos-lhe muitas vezes um problema ancestral. Ah, coitado, sai ao pai, sai à mãe. Olha, é tal e qual o avô. Olha, é tal e qual. Olha, eu tinha um parente que era tal e qual. Esse é o sinal. Esse é o sinal. Mas nós fomos chamados
a manifestar hoje um outro sinal que tem que se sobrepor a esse sinal. Hoje, a natureza do cristão não é mais, por muito bom que tenha sido o ancestral, o pai, a mãe, o avô, a avó, o bisavô, por muito bons que eles tenham sido, mas Deus hoje tem algo especial para si. Deus chamou-nos aqui por um propósito muito claro e muito especial. É que as pessoas olhem para si e deixem de dizer que você é tal e qual a cara ou o caráter do seu não sei quê, ou da sua não sei quantos, mas o que Deus quer é que você hoje mostre a natureza dele. E você com autoridade diga que é cristão, que é cristã. E suporte isso, como tem suportado até aqui a característica do seu ancestral. E muitas vezes, mesmo no erro, as pessoas parece que regozijam com isso e lá está, realmente não está muito certo, mas pronto, olha, já a minha avó era assim, não tenho muito o que fazer, não é? Prejudicou alguém, ou deu um pontapé no gato, ou qualquer coisa assim, não é? Estou a brincar, não se deve dar pontapés nos gatinhos, não é? Eu tenho uma cadelinha que eu gosto muito e não lhe dou pontapés, mas eu estou a brincar, é só para transmitir um quadro, não é? Mas por muito que isso possa estar em nós, isso tem que sair. Porque o que realmente o sinal que Deus quer que nós manifestemos hoje, não é a natureza do nosso bisavô, mas é a natureza do próprio Deus em nós. Porque repara, veja, essa é o fundamento do trabalho de Deus em nós. Esse é o fundamento porque Deus nos chamou, esse é o fundamento porque Jesus foi ao Calvário, deu a sua vida, derramou o seu sangue. Foi para que, a partir do momento em que nós recebemos no coração que aquele sacrifício foi em nosso favor, não foi para ele mostrar ao mundo que ele era o maior, que ele andou nas bocas do mundo, ele saiu nas capas da revista. Não foi esse tipo de propaganda ou de publicidade que Jesus veio buscar. Ele veio escrever nos nossos corações, os crentes, os verdadeiros e sinceros cristãos, que toda a nossa ligação com um passado, porque repara, o próprio rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele disse, não valemos nada, somos nada, não é? Fomos formados em iniquidade, nascemos a falar mentira. Você não precisa de ensinar a ninguém para mentir. A criancinha, mal ela toma um bocado de ideia das coisas, não é? Deixa cair o copo, você dá, partiste o copo. Ela vai dizer, eu não. Não precisa de ensinar. Não precisa de ensinar. Porquê? Porque é uma característica com a qual ela nasceu, está lá dentro. Mas que precisa de ser mudada. Então nós vamos trabalhando. A criança diz, olha, não se faz isso. E normalmente, o que é que nós vamos dizer? Jesus não gosta. Fica triste. Oro eu que seja assim. Jesus não gosta, não é? Então Jesus entra em cena, porque há um outro sinal que pretende suplantar, tomar a primazia e substituir completamente aquele sinal que é natural, que foi edificado lá no Éden, certo? Quando a palavra de Deus pela primeira vez foi transgredida, certo? Portanto, Moisés argumentou o mais e o melhor que pôde para evitar cumprir aquilo que lhe estava a ser requerido por Deus. E foi aí que Deus lhe mostrou que ao requerer determinada coisa, Deus dá também todas as possibilidades disso ser realizado. Deus não pede nada, irmão e irmã. Deus não vai ao seu coração requerer nada que Deus não dê condições para fazer. Mas bem, há coisas que a gente só pela fé. Só pela fé. A Bíblia diz que a fé é dom que vem de Deus.
A Bíblia diz que a fé é dom que vem de Deus. Se precisa de fé, Deus vai dar fé. Deus não vai deixar que a tarefa venha enquanto não tiver fé para a realizar. Mesmo a aproximação ao próprio Deus, a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que convém que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, convém que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Deus não é um mito, não é um fantasma, não aparece de esfregar nenhum cântaro nem nenhuma lamparina, mas que Deus é real. Deus existe. E mais do que isso, Deus não olha apenas para isso. Convém que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador. Você sabe o que é um galardão? Sabe o que é um galardão? Há aqui alguém que não saiba o que é um galardão? O galardão é um prémio, é uma recompensa, é uma dádiva. Ora, convém que aquele que se aproxima de Deus, lembre-se disso quando for orar, convém que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, não devemos ir aos... Por isso Jesus disse, não vos prendais aí em ladainhas, como aos gentios, que julgando que por muito falar, assim serão ouvidos. Não, nós temos que ser muito claros, não é? Especialmente de coração, quando vamos falar com Deus. Senhor, eu quero isto, porque eu peço isto, porque eu creio que Tu és poderoso para dar. Tu existes e és poderoso para dar. Essas são as condições que a Escritura põe, que Deus põe, quando nos aproximamos dEle. É isso. Repare, você diz, sim, mas repare, pronto, eu, até aqui, quer dizer, eu vou ao médico porque eu creio que o médico me pode ajudar. Sim, e está certo. Claro que o médico tem que ajudar. Agora, eu creio nisso também. Eu vi isso. Passei pelas mãos de muitos deles. E todos eles me ajudaram. Mas eu sabia que por trás de cada um, dentro de cada um, estava a mão de Deus. A mão de Deus. Repare quantas pessoas das que estão aqui hoje, por exemplo, daquelas que nos acompanham pela internet, já foram a uma consulta a um médico e não resolveu nada, foram a outro médico, não resolveu nada, foram a outro médico, não resolveu nada, foram a outro médico e resolveu. Nunca aconteceu isso consigo? Provavelmente sim, com cada um de nós. Então eu pergunto, se é uma questão de médicos, porque é que não resolveu logo o primeiro? Não é? O primeiro tinha resolvido logo, mas ele não resolveu, o segundo não resolveu, o terceiro não resolveu, até que finalmente alguém nos falou, lemos uma notícia, ouvimos qualquer coisa, ouvimos um testemunho e fomos pôr em prática a fé que o nosso coração recebeu daquele testemunho, e essa fé desse testemunho transbordou para nós e funcionou com o mesmo médico. Percebe? Uma questão de fé. E Deus trabalha na fé. Agora, calma, não vá colocar a sua fé em qualquer coisa, não é? Como uma vez disseram ao profeta, oh, irmão, se disser ao povo para ir colocar a mão lá no posto de iluminação, eles vão ser curados. O profeta disse, não é assim. Não é assim. Não é onde você coloca a fé. Perdão, não é onde você coloca a mão, ou não depende do médico a quem vai. Depende da sua fé, depende do que Deus coloca no seu coração. E quando Deus coloca uma fé no nosso coração, e a fé é de Deus, não é fé em Deus, é a fé de Deus, então isso é o que faz a obra. Isso é o que faz a obra. Amém? Estamos certos disso? Por isso Deus lhe deu sinais. E a voz era a evidência da existência e do poder dessas ferramentas, está a ver? Quando estamos a falar da voz do sinal, o que Deus estava a dizer é assim, a partir de agora, repare, o que é que Deus lhe disse? A água, não é?
que tu derramares, essa água se vai transformar em sangue. Essa era a evidência do poder. Certo? Está a ver? Porque se formos lá embaixo à Ria de Aveiro ou ali ao Rio Douro e tirarmos de lá um balde de água e o lançarmos para a rua, ele não se vai transformar em sangue. Certo? Ele poderá trazer uma bota ou um saco de plástico ou um peixe, sei, poderá trazer qualquer coisa, mas ele não se transforma em sangue. Aquela particularidade era a evidência da presença de Deus naquela jornada, naquele ato. Não é? Ou seja, o que é que Deus estava a dizer a Moisés? Tu vais, fazes o que eu te estou a dizer, porque não és tu quem tens a responsabilidade de fazer. Eu, através de ti, vou fazer. Eu, através de ti, vou fazer. Portanto, Deus é Espírito. Deus precisa de um corpo para operar ao nosso nível. Não é? Estão a entender? Na nossa dimensão, de acordo com os nossos sentidos. Estamos juntos? Essa é a forma de Deus trabalhar. Então, essa era a evidência da existência do poder dessas ferramentas. Ao ponto de Deus dizer, no versículo 16, como lemos, Ele, o teu irmão, falará por ti ao povo. Tu vais lhe dizer o que é que ele vai dizer. E acontecerá, tu serás a boca dele, eu serei a tua boca. Ou seja, quando tu falares com Arão, sou eu que estou a falar com Arão. Estão a entender? Era isso que Deus estava a dizer. Portanto, quem é que estava realmente a fazer a obra? Quem é que realmente foi ao Egito falar com Faraó? Quem é que realmente tirou o povo de Israel do Egito? Foi Moisés. Foi Deus em Moisés. Foi o médico. Foi Deus no médico. Foi no hospital tal. Foi Deus naquele hospital. Não é? Quem trouxe a mensagem? Foi o irmão Brada. Foi Deus no profeta. Porque no Egito era Deus no profeta. Moisés era o profeta de Deus. E ele foi mostrado como Deus no profeta, falando em nome de Deus, porque tudo o que ele falou, as coisas aconteceram. Ele disse, venham as moscas, vieram as moscas, venham as rãs, vieram as rãs, venha água em sangue, veio água em sangue, venha a morte dos primogênitos, veio a morte dos primogênitos, e assim sucessivamente, se puderem, digam graças a Deus. Ou seja, era a palavra, o poder, o próprio Deus em Moisés, que ia ao Egito tirar o povo de lá. Certo? Ora, a voz desses sinais eram tão poderosos, não é? A presença do próprio Deus ali no meio do povo, que o povo, como Moisés no princípio, reclamou da mensagem, reclamou da presença do mensageiro, não é? Só que Moisés resistiu, o povo não. Amém? Veja, em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, para aperfeiçoarmos o quadro da presença de Deus no profeta, do próprio Deus, disseram a Moisés, fala tu connosco e ouviremos. E não fale Deus connosco para que não morramos. Repara, ao ponto a que chegou o impacto da presença do próprio Deus no meio do povo. Em Deuteronômio 5 a Bíblia diz, chega-te tu, Moisés, já argumentando com eles. Aconteceu assim, chega-te tu e ouve o que Deus, o Senhor nosso Deus, ouve o que Ele disser. E tu nos dirás tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e o ouviremos e cumpriremos. Agora vejam o que é que Deus decidiu a partir daí, até aos dias de hoje. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo que eles te disseram, em tudo falaram bem. Ou seja, quando o povo rejeitou que a glória Shekinah se manifestasse aos olhos de cada um, lembram-se lá no monte, Deus tinha dito, olha, nem sequer nada pode tocar no monte, porque o monte é santo, só Moisés lá ia. O povo não quis assim, e o povo disse, não fale mais Deus diretamente connosco. Portanto, eles ouviam Deus falar do alto da montanha,
não é? Mas naquela altura, eles tiveram medo que o som do alto da montanha se espalhasse até ao vale, e eles não queriam isso, não é? Eles não queriam essa paz no vale, eles tinham outra, não é? Eles comiam, bebiam, dançavam, casavam, davam-se em casamento. Depois que Moisés saiu do meio deles, eles disseram: não seja mais assim, que Deus fale contigo e tu vem e fala connosco, e então nós ouviremos. E Deus disse: ok, eu já percebi, então a partir de agora eu falarei com eles através de um homem, através de um profeta. Foi isso que aconteceu, amém? Repare, a voz desses sinais foi muito dura para o povo, e o povo não quis assim. E veja, para clarificar um pouco mais a situação, Paulo diz aos hebreus mais tarde: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que o ouviram pediram que não se lhe falasse mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Ou seja, essa era a presença da glória Shekinah de Deus. Mas tudo isto, reparem, não era mais do que o poder da presença de Deus. E foi porque Jesus Cristo se entregou no Calvário por nós, que hoje nós podemos resistir a essa presença. Ou então, não conseguiríamos. É por isso que muitas pessoas hoje, né, vêm à igreja por um pouco de tempo e não aguentam mais, não suportam mais. Entende? Não conseguem resistir. Não estão preparados, não querem ouvir. Não querem permanecer perante esse poder. Porque esse poder permanece aqui. A diferença não está no poder de Deus. A diferença está no povo que hoje ouve em relação àquele que no passado ouviu. Deus não muda. Certo? Simplesmente o que é que eles tinham, para ver se a igreja entende o quadro, o que é que eles tinham entre eles e Deus? O sangue do cordeiro, do bode, do bezerro. Não é? Hoje nós temos o sangue do Senhor Jesus Cristo, fazendo expiação por nós. Digam graças a Deus. Portanto, tudo isto não era mais do que o poder da presença de Deus naquele lugar. Isso era Moisés a ser comissionado para cumprir o mandato de Deus. Foi por isso que toda a adversidade, as pragas, os exércitos de Faraó, o próprio Faraó, o anjo da morte, o mar vermelho, etc., nada disso tocou ou pôde permanecer perante Moisés. E perante o povo que estava debaixo do ministério dele. Não é? Lembram? Não é? O mesmo caminho, pensem nisso, o mesmo caminho que levou Israel em seco para a terra prometida, através do Mar Vermelho, não é? Conhecem a história, se calhar até já viram esse filme dos 10 Mandamentos, não sei, não é? Que retrata quase na perfeição o que a Escritura diz, mas o Mar Vermelho se abriu, certo? Deus, por Moisés, abriu um caminho de escape para o povo de Deus, para o ministério de Deus, vindicando uma vez mais a comissão do ministério de Moisés, certo? Deus em Moisés, não é? O mesmo caminho seco que proveu a salvação do povo de Deus foi o mesmo caminho que derrotou os seus inimigos. Quando o exército de Faraó entrou pelo mesmo caminho, o mar o estragou. Certo? Podem dizer amém? Então onde estarão os seus inimigos a esta hora, irmão e irmã? Quem é você? Pense nisso. Quem é você então? Que classe de povo somos nós? Como nós dizemos muitas vezes, que maravilhoso Deus nós servimos.
O caminho por onde você passa em seco é o mesmo caminho que destrói o inimigo que o persegue. Porque Deus não muda. Você crê nisso? Crê nisso de todo o seu coração? Crê nisso sinceramente nesta manhã? Porque vai ser importante isso para o resto dos seus dias. Lembre-se, hoje como Moisés estamos a ser comissionados para uma jornada, uma comissão de Deus. Certo? Amém? E Deus nos tem estado a capacitar para caminhar esse caminho. Deus tem estado a trabalhar em nós para nos dar ferramentas, para nos revestir de uma tal autoridade que o inimigo será colocado debaixo das plantas dos nossos pés. É importante que você saiba, então, em quem está firmado. É necessário que você saiba, então, que terreno estamos a pisar. Não é? É importante isso. Para que o seu testemunho seja vivo. E essa vida possa tocar alguém, não é? Porque a fé vem pelo ouvir, amém? A fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é? Então, repare, podemos até dizer que hoje o seu amém, o seu aleluia, o seu eu creio é a voz do sinal dos nossos dias. Você crê nisso? Essa é a voz do sinal hoje. Porquê? Porque você está a dizer palavras de vida. Você está a dizer amém, e amém significa assim seja, há vida. E aquele que o ouve, ou que a ouve, está a ser participante dessa vida. Está pelo menos em comunhão com ela por algum momento. E porque a fé vem pelo ouvir, esse ouvir pode um dia transferir vida. A vida que está em si. Lembre-se, quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus Cristo, estava presente uma tal fé que ele disse, ele não falou com ela, ela não lhe pediu para orar por ela, ele não a viu senão depois, antes que tudo isso acontecesse, ele não estava avisado do que ia acontecer, mas de repente ele disse, de mim saiu virtude, alguém me tocou. Quem me tocou? Pedro disse, mestre, todos te tocam, um empurra para um lado, outro empurra para o outro toca-lhe na cabeça, outro toca-lhe no ombro, diz ele, não, de mim saiu virtude, virtude é poder. Ou seja, não foi a mão que tocou, foi a natureza da fé que tocou no coração de Deus, e Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e essa fé tocou o coração de Deus, e Deus não pôde fazer mais nada que não fosse vindicar a comissão, como ele tinha feito com Moisés, e como ele quer fazer consigo. Está você disponível nesta manhã, meu irmão, minha irmã, para ser o Moisés dos nossos dias? Para transferir essa vida que o Senhor tem colocado no seu coração, no seu lar, no seu testemunho? Para que quando você for e falar, você não vai falar de si mesmo, mas você vai falar da experiência que você tem tido com Deus, com o seu Salvador, com o seu Redentor. Repare, Jó não conheceu Jesus Cristo, mas quando ele recebeu o impacto do seu poder, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e se levantará sobre a terra, e com os meus olhos o verei. E isso virou o cativeiro de Jó. Está a ver? É dessa experiência que nós precisamos nesta manhã, se estamos necessitados, que Deus vire o nosso cativeiro. Que Deus transforme a nossa vida. Que Deus transforme o nosso viver. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que eu me sujeito a Deus? Me subordinando à voz do sinal. E ao poder do sinal, então, estará em mim. Quando eu me sujeitar à voz do sinal, quando Deus falar e eu fizer, o poder do sinal está em mim.
Eu sou o sinal. Moisés foi o sinal para Faraó. Moisés foi o sinal de Deus para Faraó. Nada disso, pragas, exércitos, faraós, anjos da morte, mar vermelho, nada disso, espíritos ancestrais, maldições, não é? Maldições familiares. Ai, mas a Bíblia diz. Sim, mas a Bíblia diz. Mas Deus enviou um Moisés hoje aos seus dias, que lhe veio dizer que as bênçãos de Deus também vão até à terceira e quarta geração daqueles que o amam. Amém? Então diz a Escritura, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. E Ele tudo fará. Digam graças a Deus. Nada pôde permanecer perante Moisés e daqueles que se colocaram debaixo desse ministério de Deus em carne humana. Amém? Diz o profeta na mensagem, a palavra falada é a semente original. Tiveram hoje que fabricar alguma coisa. Eles não conseguem esperar que o Espírito Santo venha e entre na igreja. Veja, tiveram de entrar na denominação. Se tivessem permanecido da forma que estavam lá há 100 anos atrás, ou 50 anos atrás, e o profeta estava a falar do movimento pentecostal, não é? Do princípio da era, não é? Quando o Pentecostes começou neste dia, quando a palavra começou a ser pregada, se tivessem permanecido assim, ela provavelmente não teria mais de 50 membros hoje. Está certo? Mas eles estariam limpos pelo sangue. Eles teriam o poder de Deus neles. Veja, Deus enviou um profeta para lhe dizer isso. Não é? Que Deus não perdeu todo o poder lá em Moisés, no Mar Vermelho. Não é? Hoje, rendidos a Deus da mesma forma que Moisés se rendeu, Deus está a dizer, eles têm o mesmo poder. Está certo? O mundo seria agitado debaixo, agora veja, do impacto tremendo da palavra em carne. O que é a palavra em carne? O que é a palavra em carne, irmão e irmã? É você. Somos nós. São os santos ao redor do mundo. Eles são a palavra em carne hoje. Você é a palavra em carne hoje. E o profeta está a dizer, o mundo não vai suportar o impacto desse poder. Amém? Ou seja, o mundo, o que é que está aqui Deus a dizer para si? Né? O mundo não se renda. Não se renda. Porque o mundo não tem. O mundo não tem. Ó irmão, ó irmã, naquele dia, o herói dos filisteus se chamava Golias. Certo? Contra o povo de Deus. Hoje ele chama-se sida, tuberculose, cancro e por aí adiante. Essas coisas todas. Divórcio, adultério, divisão familiar. Tudo, esse é o exército do mundo hoje contra os filhos e filhas de Deus. Amém? Esses são os Golias dos nossos dias. Mas, ó irmão, Davi se levantou, um jovem de 13 anos, ruivo, imberbe, não é? Sem barba na cara, e ele disse, tu vens a mim com todas essas armas, eu vou-te destruir com as tuas próprias armas. E é por isso que todos esses problemas estão a destruir o mundo. E o mundo se vai destruir a ele mesmo. Porque não tem as armas de Deus. As armas de Deus são vida. As armas do mundo são morte. Amém? E é por isso que esse impacto hoje que está presente na noiva é o impacto de Deus. Tem um irmãozinho espreitando lá na porta, mas parece que não teve coragem para entrar. Esse impacto, obrigado irmão,
esse impacto é o impacto, diz o profeta, tremendo da palavra em carne, sendo falada palavra por palavra, versículo por versículo, testemunho por testemunho. Está a ver? Deus em carne hoje, se manifestando a si mesmo. Lembra-se que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Esse versículo terminou lá, há 2000 anos atrás? Não. Quem vê a si, vê o Pai. Porque hoje, o batismo do Espírito Santo faz com que nós e o Pai sejamos um. Deus abençoe, irmão. Pode sentar, fica à vontade. Amém? Crê nisso você? Hoje, na maioria, não é? No mundo, ao redor do mundo, é um metal que soa e um sino que tine. Está certo? Torna-se sem sentido. Um grupo de riso. Uma vergonha para o mundo. Uma vergonha para Deus. Não é? Porque se nós formos os primeiros a ter vergonha de expor o poder do sinal que está em nós, qual é a validade do nosso testemunho? Pode ter muita validade aos olhos do mundo, pode ser muito popular, pode ter muitos amigos, pode ter muita grandeza, muita riqueza. Lembrem-se, foi isso que Satanás disse a Jesus: dar-te-ei todo o mundo e a sua glória, se prostrado me adorares. E qual foi a resposta? Do poder do sinal. Está escrito: ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Amém? Está a ver? Portanto, a batalha continua. E repare, não tenha dúvidas, que em relação a esse impacto tremendo da palavra, depois os selos se abriram e soubemos que esse mesmo poder continua hoje no corpo místico de Jesus Cristo, a sua noiva, que estará com Ele na ceia das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Amém? Agora lembrem-se, Deus aceitou o pedido do povo e passou a falar através do profeta dele. Deus tinha no passado tentado mostrar-se na plenitude do seu poder para com isso encorajar o povo, que o povo soubesse que Deus estava ali. Para onde a nuvem ia, a arca do testemunho ia, para onde a coluna de fogo de noite ia, o povo se movia, mas eles não quiseram as coisas bem assim. E Deus aceitou, não é? O povo temeu, rejeitou sentir essa presença. Não rejeitaram a palavra com isso? Se acabaram por rejeitar a própria palavra, porque Deus é a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, não é? Portanto, eles estavam a rejeitar o verbo, ok, deixa ficar esse verbo lá, como hoje nós conhecemos muitos lugares e muitas pessoas. Sim, eu tenho a minha Bíblia aberta todo dia, de dia e de noite em minha casa. Foi o que eles disseram: olha, faz uma tenda, Deus disse, faz uma tenda, ok, e coloca a palavra lá dentro. E lá só ia o sumo sacerdote uma vez por ano oferecer sacrifícios pelo povo, não é? Sabe? Portanto, sem eles sabiam que Deus estava ali, Deus estava com eles, mas Deus estava ali bem confinado àquele espaço, não podia interferir muito na vida deles. Como as pessoas fazem hoje nas igrejas, não é? Quando a pregação toca em algum ponto importante, eles não querem saber se é Deus que está a ler os corações. Não, alguém foi dizer ao pastor e ele, pumba, veio logo, não é? Sai da igreja, vai embora. Porque a palavra, Deus tem que estar confinado ali, rodeado de cortinas e tal, onde só alguns, coitado, uma vez por ano lá vai ele, em vez do povo, não é? Como um cordeiro para o sacrifício, e Deus aceitou que fosse assim. E Deus fez mais, enviou o próprio Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Só que quando ele veio e tirou o pecado do mundo de alguns, ele rasgou o véu do templo para que todos passassem a ter acesso a Deus. Deus deixou de ser um objeto de temor, de medo, de divisão, de separação, mas Deus passou a ser
entendido como um Deus de amor. Repare, eu não vejo a minha vida sem a minha esposa. Eu não vejo. Não é? Eu sei que ela não vê a vida sem o marido dela. Os pais, por vontade deles, não é, são piores que as galinhas. Porque as galinhas chegam a um certo tempo, não é, e enxotam os filhos para eles irem viver por eles mesmos. Mas os pais não, eles gostariam de os ter sempre por ali, se o filho é bom. Se o filho é bom. Mas às vezes não são bons e mesmo assim não conseguem viver sem, não é? Agora vejam, quanto mais o próprio Deus, não é? Como Deus tem sofrido durante aquele tempo em que muitos dos seus filhos e filhas estavam apartados dele e regozijavam com isso. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Casemo-nos e demo-nos em casamento, não é? Desde que haja isto, aquilo e aquilo mais, nestas condições e tal. Sim, mas olhe que Deus... Não, Deus está lá na igreja. Hoje não é dia de ir à igreja, por favor, não é? Hoje não é dia de ir à igreja. Não venha cá com Deus continuando fechado lá na tenda, envolto por cortinas. Ou seja, Jesus Cristo ainda não produziu nenhuma vida nessas pessoas, apesar delas irem à igreja, terem uma Bíblia aberta lá em casa. É um ícone, é uma imagem de escultura como outra qualquer. Porque o fundamento deste livro é que o poder do sinal influencia a sua vida. Por isso, lá em Apocalipse, a Bíblia diz que quando João estava com o livro na mão, Deus lhe disse: agora o livrinho que tens na mão, come-o. Para que ele possa diluir-se no seu interior. Não é isso que acontece com o arroz, com o feijão, com a massa, com a picanha e tal. Não é isso que acontece. Com as pizzas e os hambúrgueres e tal. Não é isso que, com as Coca-Colas, e não é isso que acontece. Elas diluem-se lá dentro e nós... estou aqui... Comi aí um manjar, como eu estou à espera daqui a pouco e tal, de me sentar à mesa e... vamos lá, Tom. Companheirismo ao redor da mesa, certo? Mas primeiro vamos tratar do alimento espiritual. Amém? Amém, Jesus? O impacto tremendo da palavra em carne sendo falada palavra por palavra. Amém? Agora lembrem-se, Deus aceitou. E Deus, quando aceitou, Deus não perdeu o controle dos seus. Certo? Deus fez para si mesmo uma forma de se apresentar no meio do povo que não causasse medo e tremor. Amém? E isso foi o Senhor Jesus Cristo. Daí que Deus tenha decidido apresentar-se sendo apenas como um qualquer, em simplicidade, como qualquer um de nós, sem reivindicações, sem direitos. Com Moisés, Deus se apresentou como Deus em poder. Não podem nem tocar no monte onde eu estou. Se algum animal tocar, tem que ser morto. Tá? Porque Moisés, tira as sandálias, porque o terreno que tu pisas é santo. Tudo isso. Mas Deus disse, não, agora, dessa forma não funcionou, o povo não quer assim. Ok, vamos ver se o povo quer agora desta maneira. Em simplicidade. Como qualquer um de nós. Sem direitos. E Isaías mostra quão diferente isso se tornou da vez anterior. Veja. Diz Isaías: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. E ele era Deus. Amém? Para que o desejássemos, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Opa! Como é que nós vamos conseguir, não é, ter esta característica em nós hoje? Esta era a característica de Jesus Cristo, vocês conhecem. Isaías 53. Concordam comigo? Amém. Este era Jesus Cristo. Nós somos Jesus Cristo hoje.
a evidência carnal de Deus, a manifestação carnal de Deus, certo? Mas ele era assim. Mas repara, está a ficar muito difícil manifestar esta característica. Porque há um espírito no mundo hoje, na era, que é um espírito de direitos. Ele não tinha direitos, mas hoje toda a gente reivindica direito. Nós temos direito a, temos direito a, temos direito a, temos direito a isto, temos direito àquilo, temos direito àquilo mais. Como dizes, rico sou, enriquecido estou, de nada tenho falta, e não vês. Porque aquilo que o mundo vê é diferente daquilo que Deus vê. Laodiceia significa direitos do povo. E um estudante de Bíblia, minimamente habilitado, sabe que estamos na última era da igreja. Certo? Na era de Laodiceia. E Laodiceia significa direitos do povo. E nós damos conta que hoje até os animaizinhos passam a ter direito de ir ao restaurante, daqui a pouco irão à piscina, irão ao cinema, irão para todo lado. Andam de avião, andam de comboio, e tudo bem, eles coitadinhos, não é? Mas mostrando, tipificando a era em que estamos a viver. E se nós formos sinceros e compararmos essa natureza, esse sinal do mundo de hoje, com o sinal de Deus para hoje, vemos que eles não estão a jogar um com o outro, certo? Ou seja, manifestar o sinal de Deus hoje, né, é um desafio contra a evidência do sinal do mundo hoje no qual nós ainda estamos inseridos. Estamos aqui. Estou-me a fazer entender? Porque este é o sinal de Deus, continua a ser. A Escritura o identifica como um cordeiro. E porquê? Porque Deus se desejou dar-se a conhecer em amor. Está a ver? Essa é a razão. Na mensagem à igreja e a sua condição, o profeta de Deus diz: você não poderia amar nada que não fosse da sua própria natureza. Você tem que ter em si a natureza do amor, a natureza de amar. Não é? Há pessoas que não têm, manifestamente. E eu conheço algumas. Não têm. Ok? O amoroso tem que se unificar com o amor. Não é? Um marido e uma esposa têm que se amar um ao outro, se alguma vez vencem as dificuldades, porque senão nunca vão vencer as dificuldades. A família tem que se amar um ao outro, se eles alguma vez vencem as dificuldades. Ou seja, o que é que Deus está a dizer? As dificuldades vencem sem amor. Deus é amor, diz a Escritura. E portanto, é Deus na família, Deus no marido, Deus na esposa, que vence essas dificuldades. Foi Deus em Moisés que venceu o Mar Vermelho. Foi Deus em Moisés que venceu o Faraó. Foi Deus em Moisés que venceu as pragas. Foi Deus em Moisés que não deixou que os primogênitos do povo de Deus morressem, nenhum morreu. Certo? Reparem, havia trevas em todo o Egito, havia luz em Gósen. Porque Deus é luz. Amém? Crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, repare, alguma coisa para ser amada. Você procura por todo lado encontrar uma jovem para ser sua esposa que você ame. Ela procura encontrar um marido que ela pudesse amar. Deus busca, tentando encontrar uma alma que ele possa amar. Assim ele representou-se aqui sobre a terra como uma pomba dócil e um cordeiro dócil. Se esse cordeiro, por um minuto, se revestisse da natureza de um lobo rosnando, essa pomba, que nós sabemos pela Escritura é o símbolo do Espírito Santo, teria imediatamente alçado o seu voo, teria ido. Amém? Isto é muito agradável. Sim, mas isto está a falar para nós. Está a falar para nós. Em algum momento, não é? Que nos apresentemos, não é? Embora com pele de cordeiro, não é?
mas apresentemos a característica, o sinal, o poder do sinal de um qualquer lobo, o Espírito Santo, dois só podem andar juntos se eles estão de acordo. Não é? Dois só podem andar juntos se eles estão de acordo. Amém? Veja, como conciliar isso hoje com o espírito desta era? Só saindo dela. Amém? Só saindo dela. Jesus disse, estáis no mundo, mas não sois do mundo. Amém? Peregrinos em terra estranha. Veja, porém o cordeiro, ele não tem grande opinião de si próprio. Um cordeiro é uma criatura que quando está perdido, está irremediavelmente perdido. Uma ovelha não pode por si mesma encontrar o seu caminho de volta. Essa é a razão pela qual o bode a guia para a morte. Ela não pode encontrar o seu caminho, uma ovelha que está perdida. Essa é a razão pela qual Deus nos comparou à ovelha. Quando nós estamos perdidos, estamos perdidos. Não há caminho que possamos encontrar por nós mesmos. Há somente uma maneira de fazer isso é submetermos-nos a nós mesmos ao pastor. Agora, veja, pastor está com letra maiúscula. É o Senhor Jesus Cristo, não é? Submetermos-nos a nós mesmos ao pastor do rebanho e Ele faz a liderança. Amém? E Ele nos guia. Veja. Agora, pergunto outra vez, como conciliar isso com o espírito desta era? Só saindo dela, meu irmão, minha irmã. Amém? Veja, quando o anjo encontrou Maria, naquela manhã, a caminho do poço, e lhe disse, está na mensagem de influência, e lhe disse que ela ia ter um bebê, não conhecendo homem algum, isso a colocou em ação. Ela se foi rapidamente, dizendo a todos que ia ter um bebê, não conhecendo homem algum. Opa! Certo? É preciso ter uma grande fé, né? Pondo-me agora no lugar das irmãs, é preciso ter uma natureza diferente. É preciso ter um poder do sinal diferente para receber uma revelação dessas e não dizer que era de Satanás. Mas ela soube que era de Deus. Mesmo naquela condição. Ela não se importava com o que as pessoas diziam. Né? Ela, de facto, tinha se encontrado com um anjo do Senhor, um anjo de Deus, e isso a colocou em ação. Ela não queria saber se o mundo fazia chacota da maneira como ela veste, da maneira como ela fala, ou ele, da maneira como penteia o cabelo, ou usa o cabelo. Ela não queria saber se faziam pouco ou chacota dela porque não usava pintura, porque não... A única mulher na Bíblia que usou pintura, Deus a deu a comer aos cães. Foi Jezabel, a mulher de Acabe. Foi a única mulher que se apresentou pintada perante outro homem e Deus a deu a comer aos cães e isso nunca lhe foi perdoado. Assim diz o Senhor. Isso é Escritura. Não é? É como, repare, fazer diferente hoje é muito semelhante ao que aconteceu com Maria. O Senhor te escolheu para teres um filho, mesmo não tendo conhecido o homem. E ela aceitou. E ela foi em frente até dando testemunho da revelação que tinha recebido quando esteve perante o anjo de Deus. Amém? Isso a colocou em ação. Ela estava consciente que o Espírito Santo estava sobre ela, criando nela uma vida. Oh, se apenas pudéssemos compreender isso, que o Espírito Santo está sobre nós, criando em nós uma fé, tentando apresentar-se de tantas maneiras e dons diferentes para criar uma igreja com fé de rapto, isso deveria nos colocar em ação. Amém? Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, e os que dormem em Cristo se levantarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, não os precederemos, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados, e juntamente com eles, iremos encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele.
Portanto, a Bíblia me está a dizer que mesmo que eu tenha que esperar no cemitério, eu não vou ficar eternamente no cemitério. Amém? O próprio cemitério não será eterno. A morte não será eterna. A morte será lançada no fogo, no lago de enxofre. Está a ver? Essa é a missão que nós temos como Moisés. Essa é a comissão que nós temos de Deus para cumprir. Ir ao Egito e dizer ao Egito: deixa sair os filhos de Deus para irem adorar. Deixa. Deus os quer tirar de debaixo do teu jugo. E Deus os quer trazer para o jugo dele, porque o jugo dele é suave e leve. Amém? É suave e leve. Eis-nos então agora possuidores da revelação de uma nova realidade do mundo. Veja, como disse Jesus em João 10:34, não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles, se Deus chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Amém? Veja, se Moisés pôde resistir e orando e falando aquilo que dizia acontecia, que classe de pessoa devemos ser nós hoje que conservamos firme essa confiança? Se puderem abrir comigo em Hebreus, no capítulo 3, eu gostaria de ler uma porção rapidinho da Escritura convosco agora. Hebreus 3, 14 em diante. Diz assim a Bíblia, Hebreus 3, 14 em diante. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Está a ver? Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como lá fizeram no princípio com Moisés. Endureceram o coração contra Deus quando disseram, a partir de agora, não fale mais Deus, mas que Deus fale contigo, aguenta-o tu, e tu vem e depois falas connosco, com outro, já de outra maneira, tá? Foi isso que eles fizeram com Moisés lá. Não fale mais Deus connosco. Deus fala contigo, então tu vens e falas connosco, né? Mas agora hoje, né? Hoje, como participantes de Cristo, ou seja, Cristo em nós, a esperança da glória, como participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram a Deus. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por Deus por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Agora, os outros dois versículos seguintes, 4, 1 e 2. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós, foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação não lhes aproveitou. Agora veja porquê. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Está a ver em que espírito nós devemos vir à igreja? Seja em que dia for. Ou pegar na nossa Bíblia e lê-la. Ou dobrar o nosso joelho e orar. Não é? É assim, é
crendo que aquele de quem estamos a ler ou com quem estamos a falar já não está metido numa arca de madeira, nem rodeado por cortinas de tecido, nem num lugar isolado onde não é permitido a qualquer um entrar. Mas a Escritura diz em Apocalipse 22 que o Espírito diz: vem, e todo aquele que ouça diga: vem, vem, Senhor Jesus. Amém? Amém? Por isso o seu amém, ou aleluia, ou seja, ou que seja, que em sinceridade manifeste a sua fé em Deus, é sem dúvida alguma poder e ao mesmo tempo a voz do sinal dos nossos dias. Deixem-me terminar com 2 exemplos que aconteceram com o nosso profeta. Na mensagem Reprovação por causa da palavra, o profeta conta uma história, numa das vezes que ele foi à caça com os amigos e tal. E ele diz: havia somente um pouco de neve, nós nos afastámos para entrar no acampamento no começo da primavera. E eu estava de pé lá com o irmão Fred e o Espírito Santo disse: aparta-te. E eu saí para um arbusto bem perto e ele me disse: há uma armadilha preparada contra ti. Tem cuidado agora. Porém ele não me disse como nem o quê. Eu voltei e disse ao irmão Fred: fui à igreja naquela noite e no auditório anunciei às pessoas. E na noite seguinte aconteceu. E então de pé ali, quando ele me falou de alguns zombadores, ele disse: está nas tuas mãos, trata deles. O que disseres acontecerá agora mesmo. Agora veja, isso foi ou não um dos sinais que ele deu a Moisés? Fala isto, e na hora aconteceu. Fala aquilo, na hora aconteceu. Não é? Eu estou a dizer isto para que tenham a noção do que é que realmente está a acontecer aqui. Portanto, o mesmo Deus lidando nos nossos dias da mesma maneira que Ele lidou lá no princípio. Ou seja, o poder do sinal, não é? A voz do sinal, o poderio desse sinal, permanecendo, fazendo de Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ali está você. Alguém irreverente, incrédulo, e eles estavam a divertir-se e a escarnecer na reunião, um homem e uma mulher. Presta atenção. Às vezes julgamos que as coisas que não acontecem, isso não iam fazer isso. Não. Presta atenção. Veja o que estava a acontecer durante um serviço. E ele estava a tentar beijá-la, e sem moral, no edifício. E a atenção de todos sobre isso enquanto eu estava a pregar. Ou seja, a palavra a passar, não é? Porque aquele casalzinho estava a fazer uma pregação diferente ali naquele lugar. E puxava a cabeça dela para trás, e subia no seu colo, e puxava a cabeça dela para trás e tentava beijá-la, e continuavam assim na reunião, chamando a atenção. E o Espírito Santo disse: agora, eles estão nas tuas mãos, o que vais fazer com eles? Houve um silêncio santo. Todos ficaram extremamente quietos. E eu pensei: oh Deus, que devo eu fazer? Então lembrei-me se este não teria sido o aviso do Espírito Santo 2 dias antes. O aviso do Espírito Santo tinha sido: há uma armadilha preparada para ti. Eu disse: eu perdoo-os. Agora, aquilo era o que ele queria que eu dissesse. Dá para entender? Deus sabia que aquela armadilha ia acontecer na igreja e, por natureza, o que é que nós íamos dizer? Íamos condená-los. Certo? Para mais na igreja, a fazer aquilo ali no meio. Deus me livre, que desrespeito. Nem é só para o pregador, desrespeito para a própria igreja, para as pessoas que estão à volta, não sei o quê, e o ambiente, e assim, e assado. Mas ele disse: estou aqui no lugar de Cristo. Foi isso que o pregador entendeu. Essa era a armadilha. Foi a mesma armadilha que ele fez com Jesus Cristo. Faz assim.
Faz dessa maneira, faz daquela, atira-te daqui abaixo, prosta-te e eu dar-te-ei toda a riqueza e toda a glória do mundo, porque me foi dado. Faz assim, faz assado. E o pregador estava colocado naquela condição, ele foi avisado a uma armadilha. A armadilha não era a presença do casal, a armadilha era o que ele ia fazer com isso. Qual era a vontade de Deus naquela condição? E ele disse, eu perdoo-os. Aquilo era o que ele, Deus, está aí com letra maiúscula, queria que eu dissesse bem, porque além de tudo, tenho sido culpado. Talvez não naquilo, em fazer aquelas coisas, mas eu tenho sido culpado em alguma coisa. Cristo morreu por mim também. E culpado no mínimo é culpado no máximo. Então eu disse, eu perdoo-os. E há testemunhas sentadas aqui agora, que estavam lá então, e o Espírito Santo desceu. Agora, vê você, eu creio que todas estas coisas têm um significado. O que faria você com poder? Não é? Ou seja, ouvimos até agora, mais ou menos, não é? Se o Espírito Santo permita que tenhamos recebido que o poder que estava em Moisés está em nós, ou está na noiva. Certo? Agora, o que é que fazemos com esse poder? É essa a questão que está a ser posta. Algo que vem como um ato, e então como é que reage àquela ação? Amém, irmão Jorge? Como é que se reage a essas ações? Amém, irmãos? Como é que reage àquela ação? Entende o que eu quero dizer? O que faria você? E talvez tudo isto tenha contribuído para onde estamos agora, eu não sei. Eu simplesmente não posso dizer. Certo? Eu não posso dizer o que é que aconteceu, mas é assim, nós temos esse poder e temos que saber usá-lo, e esse poder que é de Deus é para ser usado para a glória de Deus. Porque esse poder é manifesto, esse poder existe. Veja, e vamos encerrar. Cisternas rotas, o profeta conta assim. Eu sentei-me ao pequeno almoço a falar com a esposa e eu disse, esposa, você sabe que Jesus estava aqui, sabe o que ele faria? Eu disse, quando ele me patrocinou, eu creio nessa palavra, ele estava a patrocinar Cristo. Eu disse, esse é um truque do diabo. Eu disse, se você estivesse aqui, ele estava a falar acerca de um jovem que tinha tido um problema, o fígado rebentou e ele morreu. E ele estava com essa questão para resolver. Se Jesus estivesse aqui, ele ia impor as suas mãos santas sobre ele. Aquele rapaz seria curado. Não quero saber se o fígado dele está arrebentado ou não. Ele seria curado, porque Jesus entraria ali sabendo exatamente quem ele era. Preste atenção. Ele conhecia o seu chamado. As Escrituras estavam certas a vindicá-lo. Ele sabia quem ele era, sem sombra de dúvida. Ele imporia as suas mãos sobre esse homem morto e diria, filho, ser curado. Sairia dali. E eu disse, então não há demónios suficientes no inferno para matar esse rapaz. Eu disse, ele seria curado. Mas eu disse, veja, querida, ele era Jesus. As mãos santas de Deus. Eu disse, eu sou um pecador. Eu nasci de nascimento sexual. O meu pai e a minha mãe eram ambos pecadores. E eu não sirvo para nada. E eu disse, mas sabe o que mais? Se o Senhor me desse uma visão e me enviasse ali, então seria diferente. Repare, exatamente os mesmos argumentos que Moisés usou lá no princípio. E um homem morto lá. E às vezes, ou normalmente, perante uma dificuldade, não é? Nós dizemos isto também, não é? Eu tenho pessoas que me dizem, não, mas a sua oração tem poder. Não, o pastor tem exatamente as mesmas batalhas que os outros têm para travar. E às vezes piores até. Veja os argumentos. Se o Senhor me desse uma visão e me enviasse ali, então seria diferente. Eu disse, eu iria, imporia as minhas mãos sobre ele sairia da cama, se ele me desse uma visão. Tal como Naamã, quando foi ter com Eliseu, não é? Eu pensei que ele sairia, viria, imporia as mãos sobre mim, e por aí adiante, e por aí adiante, e por aí adiante. Então, comecei a pensar,
Apesar de tudo, se fosse a visão, o que seria? Seriam as mesmas mãos sujas sobre ele. O mesmo homem a orar por ele. As mesmas mãos sujas. Então eu comecei a pensar, eu sou o representante dele. Então, Deus não me vê. Esse sangue desse justo está ali sobre o altar, faz intercessões por mim. Ele é a minha suficiência, Ele é a minha oração, Ele é a minha vida. Eu disse, a única coisa que me faz colocar as minhas mãos sobre Ele com fé, porque eu tenho fé na visão, e sem a visão, a mesma fé faria a mesma coisa. Então, eu consigo reconhecer que não sou nada. Mas eu o reconheço como o meu tudo em todos. Ele é a minha vida. É Ele que me comissiona. Nenhuma denominação me enviou, Ele enviou-me, aleluia. Eu vou em seu nome. Agora, eu vou impor as mãos sobre ele. Fui até lá, impus as mãos sobre aquele rapaz. Naquela noite ele estava na reunião, sólido e curado. Amém? Ó sim. Ele é essa fonte. Não conheço nenhuma outra fonte, nada a não ser o sangue de Jesus. Ou seja, o que é que eu quis transmitir-vos com isto? E nós vamos encerrar e eu pedia que viessem os músicos. Muitas vezes nós temos todas as grandes batalhas e as grandes dificuldades começam por acontecer dentro de nós, na nossa mente. Porque nós duvidamos daquilo que nós somos, duvidamos daquilo de que nós somos capazes. E o Senhor pretendeu nesta manhã mostrar-nos que nós não somos nem mais nem menos do que todos os outros. Se nós estamos alicerçados em Jesus Cristo, se Ele é o nosso único e suficiente Salvador, então a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. E repara, não julguem, não se menosprezem ou menorizem, porque não julguem que porque era o profeta. Repara, se nós pensamos isso, então duvidamos de todas as coisas, porque Jesus não está aqui, nem vai voltar aqui em carne. Se Jesus estivesse aqui, como Marta disse a Jesus, mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele disse, Marta, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. E é isso, meu irmão, minha irmã. Eu quero também, depois com o irmão Paulo, fazer uma fila de oração sobre todo aquele que quiser vir ao altar para que se ore sobre ele. Mas eu quero que você medite, não é? No objetivo da mensagem desta manhã. O que é que Deus nos quis dizer? Não é? O que é que Deus nos quis dizer com tudo isto? O que é que o Espírito Santo quis falar, advertir, alertar os nossos corações nesta manhã? Quem somos nós realmente? O que é que vimos à igreja fazer? O que é que a nossa Bíblia tem produzido nas nossas vidas? Quem somos nós verdadeiramente? Mais do que quem somos nós aos olhos de Deus, quem somos nós? Que classe de cristãos somos nós aos nossos próprios olhos? Porque Jesus nos tem dado poder para vencer todas as dificuldades. Nós temos comissão para caminhar na jornada do nosso dia e Jesus nos tem capacitado para cumprir essa comissão. Creia nisso. Amém? E vamos nos preparar então para dar graças a Deus por a mensagem desta manhã e dar graças a Deus, pedir a Deus que opere verdadeiramente na nossa fila de oração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Bondoso Deus e Pai, estamos gratos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. E agradecemos, Senhor, pela Tua benignidade em teres trazido ao nosso ouvido, aos nossos corações, eu creio, Senhor, quem realmente nós somos aos Teus olhos. Não somos filhos menores, nem filhos de um Deus menor, não somos diferentes dos Teus filhos do passado, mas, Senhor, Tu és verdadeiramente um Pai misericordioso, um Deus bondoso. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E, Senhor, nós temos visto e temos testificado de que verdadeiramente, Senhor, há em nós algo diferente, um poder sobrenatural que tem influenciado a nossa vida. Ó Senhor, eu oro
para que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, operar onde eu tive dificuldades. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha verdadeiramente falado e colocado em cada coração, que tenha sido o Teu Espírito Santo a falar as palavras através de cada ouvido e a colocá-las agora, Senhor, divinamente em ordem, Pai, para que elas operem e produzam aquilo para que foram enviadas. Produzam em cada um, Senhor, a 100. Abençoa poderosamente, Pai, cada um dos Teus filhos e filhas que nesta manhã, Senhor, vieram ao Teu encontro, vieram encontrar-se contigo, vieram receber-te, Senhor, nos seus corações. Ó Deus, que Tu possas, Senhor, agora ser o amém de cada oração nesta manhã, que Tu possas verdadeiramente, Senhor, manifestar o poder, o Teu poder, o poder do sinal, Senhor, que Tu nos tens dado, Senhor, porque realmente o sinal está aqui, mas, Senhor, temos que crer que o poder acompanha o sinal. Por isso, Senhor, temos que ser corajosos e ao expor o sinal, não ter medo em expor o poder que está no sinal. Senhor Deus, ajuda a cada um, abençoa a cada um. Ó Senhor, cada um dos que aqui está presente, Pai, representa um lar, representa uma família, representa uma pequena comunidade. Ó Senhor, envia o Teu anjo e influencia sobrenaturalmente cada lar e cada família aqui presente nesta manhã. Ajuda a cada um, Pai. Abençoa os nossos jovens, Senhor. Ajuda-os, Senhor, a ter coragem no combate diário que eles têm que combater, quando saem para esse mundo que está escrito, jaz no maligno. Ó Senhor, reveste-os do Teu poder, encoraja-os, fortalece-os, se a defesa deles, Senhor. Ó Deus, ajuda este pequeno rebanho, Pai, a continuar a manejar a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Reveste-os do escudo da fé, reveste-os do poder, supra as suas necessidades. Ó Deus, levanta-te em poder agora, atenda à oração deste lugar, Senhor. Tu prometeste, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra e os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos atentos, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração desse lugar. Ó Deus, então derrama do Teu poder, Senhor, que a Tua glória, Shekinah, desde agora, cura o enfermo, Senhor, liberta o oprimido, Senhor, quebra todos os grilhões de Satanás, todos os grilhões da incredulidade, toda a raiz de amargura, toda a sombra da dúvida, Senhor. Ó Senhor, santifica, abençoa, dá poder ao cansado, Senhor. Está escrito que aqueles que confiam em Ti receberão asas como águias, correrão, não se cansarão. Ó Senhor, não se fatigarão. Senhor, levanta o caído, Pai. Estenda a Tua mão misericordiosa, Senhor, como Tu fizeste com Pedro, Senhor. Ele estava a afundar-se naquele mar tenebroso, Senhor, e ele clamou, Senhor, socorre-me, Pai, e Tu estendeste a Tua mão, Senhor, e o tiraste para por cima das águas, por cima dos ventos, por cima de toda a tribulação. Ó Senhor, tem misericórdia nesta manhã, tem misericórdia, levanta o caído, Senhor, dá vigor ao cansado. Ó Senhor, e se há algum perdido, ó Senhor, Tu és o Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Opera um milagre, Senhor. Opera um milagre, Senhor. Ó Senhor, que a Tua presença seja manifesta nesta hora, Pai. Ó Senhor, que esta pequena fila de oração possa agora receber o impacto do Teu poder, Senhor. Ó Deus, não há homem algum que possa, Senhor, curar. Ó Senhor, se eu pudesse curar, se algum de nós o pudesse fazer, ó Senhor, nós o faríamos. Nós o faríamos. Qualquer humano com coração e sangue quente o faria. Qualquer coração se poderia compadecer, Senhor. Ó Deus, mas Tu és o curador. Só Tu és o curador. Tu és o Senhor que cura todas as nossas enfermidades. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Senhor, nós temos um sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote que intercede pela nossa confissão.
E a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para Te compadecer dos nossos pecados e tirar de nós toda a iniquidade. Ó Senhor, ajuda-nos a caminhar na luz. Ajuda-nos a caminhar na majestade, debaixo da majestade do Teu poder. E está escrito, Pai, dar-vos-ei poder. Em meu nome se expulsarão demónios. Se imporão as mãos sobre os enfermos e os sararão. E os sinais seguirão aos que crerem. A oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ó Senhor, perdoa as nossas fraquezas. Perdoa as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, tudo o que temos cometido contra Ti, que tem entristecido o Teu coração. Mas agora, ó Deus de amor, abre as janelas do céu e derrama, Senhor, o poder do sinal. A Tua majestade e a Tua glória desce agora sobre este lugar. A glória Shekinah, Senhor, se movimente. Ó Deus, e todas as obras das trevas caiam por terra. E quando sairmos daqui não haja entre nós nenhum fraco. Não haja entre nós nenhum enfermo, nenhum doente. Não haja entre nós nenhum necessitado de coisa alguma. Mas que possamos receber da fonte da vida. Da fonte que jorra das veias de Emmanuel. Possamos receber agora poder, Senhor. E em Teu nome, Pai, se imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu pedia que o piano viesse e em nome de Jesus Cristo serenamente tocasse. O Salvador está aqui, o curador, o amoroso Cristo. Eu pedia que o irmão Paulo viesse aqui comigo enquanto vamos orar nesta fila de oração, crendo que o poder e virtude do Espírito Santo se descerá agora e virá agora. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo.